Olá, pessoas! Hoje vamos conversar sobre um tema que eu considero muito importante, porque é um assunto que remete à nossa condição, à nossa espiritualidade, à nossa condição enquanto seres imortais que nós somos, que sai um pouco dessa visão apenas materialista, ou da versão persona, né, como nós costumamos dizer na terapia, que é aquela visão da identidade. Então, enquanto eu me vejo como Elaine, professora, terapeuta, eu me foco muito na questão externa, eu me foco muito na condição social, eu vou me focar na qualidade que eu quero dar para as minhas aulas, para as sessões de terapia, eu vou me focar muito em como eu quero que as pessoas vejam a minha imagem no vídeo, no Instagram, no consultório, ou seja, há essa visão, essa preocupação ou ocupação externa daquilo que eu tenho que fazer para que eu seja visto, para que me olhem, para que me identifiquem nessa postura. Isso é um fato, é natural, faz parte da nossa trajetória enquanto seres humanos, sociais, que vivem em sociedade, em comunidade. E claro, usamos da profissão, dos nossos dons, das nossas possibilidades até de ganho material. Claro que nós precisamos do conforto, nem que seja mínimo. No entanto, isso não é a prioridade para a nossa evolução, para o que nós viemos fazer neste mundo. Não é a prioridade para aquilo que está determinado para cada um quando reencarnou na Terra, quando chegou a este planeta. Então, o que eu considero de muita importância para nós refletirmos? O pensamento. Pensamentos, emoções, sentimentos são a mesma coisa? O que você acha? Então vamos ver. O pensamento, ele gera um sentimento. Conforme eu sinto, eu identifico pelos sentimentos, conforme isso vai gerando uma emoção. O que são as emoções? Tristeza, alegria, raiva, angústia, nervoso, né? Temor, medo. Então, são emoções que foram geradas, produzidas pelo pensamento. A sua origem é a forma como nós pensamos. E é muito importante hoje nós pensarmos a realidade do mundo, em que situação nós estamos vivendo. O que nós esperamos de um mundo, por exemplo, porque quando eu falo mundo, eu estou falando de pessoas. O mundo não é a terra, aqui as plantinhas, o céu, as paredes da nossa casa, não. O mundo são os seres humanos, porque somos nós que identificamos isso aqui de mundo. Então, diante da situação em que nós, seres humanos, vivemos e que damos ao mundo essa cara, essa condição de existir, será que se nós formos pensar bem sobre essa condição, é uma condição esperada? No momento em que nós nos propomos a vir para o mundo, no momento em que nós nascemos, não vou nem falar de reencarnação por ser reencarnacionista, eu vou falar do momento em que nascemos, saímos do útero materno e toda a nossa trajetória aqui até o tempo que nós voltamos, porque o mundo ele tem essas duas estações, né? São, como diz um palestrante, o palestrante Haroldo Dutra, nós temos dois momentos marcantes na nossa vida. O momento em que nós nascemos, ou seja, chegamos fisicamente na Terra, e o momento da morte física, o momento que nós saímos. Então, são dois momentos marcantes. A encarnação, nós sabemos a data do nascimento, temos lá uma identidade que registra isso. Mas a data que nós vamos desencarnar, nós não sabemos. Só as pessoas que saberão depois que tiverem um atestado de óbito. Mas são os momentos mais marcantes, significativos da existência humana. E aí nós temos esse intervalo aqui entre o nascimento e a morte para experimentarmos a nossa realidade. Então é bom pensarmos o que o mundo me oferece. O que acontece? Em situação de pandemia, por exemplo, por que é importante eu viver, por exemplo, isolamento social? Quantos de nós pensa, por exemplo, é cristão, porque a maioria dos brasileiros se identificam como cristãos, e Jesus lembra do mandamento lá de Moisés do mais importante, amar o próximo como a si mesmo. Então, quando eu estou estava conversando com uma amiga agora há pouco, quando eu estou, por exemplo, no isolamento social, eu estou amando o meu próximo. Eu estou amando a mim mesmo e ao meu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo? Então, por que eu não faço isso? Por que eu não consigo respeitar esse momento? Porque são momentos.
momentos de estar comigo. Eu passei pela experiência do Covid. Eu passei 3 semanas totalmente ali, impossibilitada. Até eu precisava, às vezes, eu queria pedir um guincho para me levantar. Mas eu sabia que eu ia levantar, com o corpo ou sem o corpo. Mas nesse momento, eu aproveitei para a minha presença. Porque eu que acreditava que estava cuidando de mim, talvez eu não estivesse cuidando de mim. Então, eu preciso ver essas possibilidades, ver essas condições. Então, quando eu olho, quando eu penso, por exemplo, que eu vejo no noticiário a quantidade de pessoas que já foram contaminadas pelo vírus, 300 mil pessoas contaminadas pelo vírus, 10 mil pessoas desencarnaram e 272 ou 280, 90 pessoas se recuperaram. Então, eu estou na coluna de um lado, que fui contaminada, estou na outra coluna dos recuperados. Eu não desencarnei ainda, mas eu estou no recuperado. Então, se eu estou na coluna do recuperado, o que eu faço agora com isso? Eu aproveito mais? Eu valorizo mais esse corpo que eu tenho, né? Essa morada do espírito. Eu valorizo mais a minha relação. Eu me cuido mais porque eu achava que eu me cuidava e mesmo assim eu fui contaminada, mas eu preciso me cuidar mais ainda. Eu tenho me cuidado mais ainda. Ou seja, nós temos muitas condições de pensar diferente daquilo que nós pensávamos antes. Todo dia é um dia novo para viver, para começar a pensar o novo. Eu só vivo de acordo com o que eu penso. Então, às vezes você diz assim, mas eu não sei por que eu fiz, que eu nunca pensei isso. Nós pensamos. Em algum momento nós pensamos. Eu não sei por que eu estou sonhando com isso, né? Eu e a Helena viemos conversando sobre isso hoje. Por que eu sonho com isso? Porque eu já pensei sobre isso. Eu pensei, coloquei no inconsciente, depois não pensei mais, comecei a me ocupar de outras situações. E aí eu sonho para eu lembrar que o meu pensamento ainda é permeado daquelas situações. Entende como o pensamento é importante? Entende como vale a pena nós começarmos a refletir, que é pensar sobre o que nós pensamos? Reflexão é isso, não é ler um conteúdo e ficar tentando decorar ou entender o que o autor escreveu. Mas, principalmente, refletir é pensar sobre o que eu penso. Isso é imprescindível para entendermos a nossa realidade. Então, fique aí, cuidando dos seus pensamentos, que eles vão gerar uma vida melhor para você. Experimente. Namastê.